Olá, eu sou a Paula, trabalho com direito de saúde e com privacidade e proteção de dados. E aqui no YouTube eu falo bastante sobre LGPD na área da saúde. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Visual Law e Legal Design. Se você tem interesse em trabalhar com LGPD, esse é um tema muito importante para você. Se por outro lado você não trabalha com LGPD, mas você é advogado, esse vídeo é para você também. Porque tanto o Visual Law quanto o Legal Design são extremamente importantes para quem quer advogar. Continua aqui no vídeo que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, primeiro, eu preciso que você entenda a diferença entre essas duas coisas. O Visual Law, ele está dentro do Legal Design. Quando a gente fala do Visual Law, a gente está falando muito mais da parte visual do documento ou da petição. Então, a questão dele ser esteticamente bonito e agradável. Por outro lado, o Legal Design ele tem muito a ver com a experiência do usuário. Ou seja, o usuário conseguir captar tudo que ele precisa, chegar até o final do documento e entender muito bem. Não tem como negarmos que nós somos seres extremamente visuais. Nós gostamos de coisas bonitas. Quantas vezes a gente não compra um livro porque a capa do livro é bonita? Às vezes a capa do livro é maravilhosa, mas o conteúdo do livro não é. Então, se a gente for fazer um paralelo, seria como se o Visual Law fosse bom, a capa é bonita, mas o Legal Design não, porque a experiência do usuário não foi tão satisfatória. Da mesma forma, vários estabelecimentos, então seja um restaurante, às vezes uma loja, eles começaram a desenvolver locais instagramáveis, porque as pessoas elas se sentem bem de estar num lugar bonito, elas querem tirar foto, elas querem compartilhar. Então é muito importante a gente ter algo que é agradável e que é bom para o usuário, né? De nada adiantaria a gente ir num restaurante que é muito bonito, mas essa beleza ela perde no conforto. Então seria uma cadeira maravilhosa, mas uma cadeira desconfortável. Não é suficiente. Então tem que ser bonito e a experiência do usuário tem que ser boa. Da mesma forma, o Visual Law e o Legal Design, eles têm que andar juntos. Tá, mas o que isso tem a ver com a LGPD? Eu vou continuar explicando para vocês e eu tenho certeza que vocês não só vão entender, como vão precisar e querer aplicar isso na prática também. Um dos princípios mais importantes dentro da LGPD é o princípio da transparência. Ou seja, o titular de dados, ele passa a ter o total domínio dos dados dele. Isso não quer dizer que ele vai precisar consentir sempre. Isso é uma grande bobagem e uma mentira. Contudo, ele vai precisar sempre entender todo o processo de tratamento do dado dele. Então, o titular de dado, ele precisa entender por que o dado dele está sendo coletado, qual que é a finalidade disso, se esse dado vai ser compartilhado, com quem ele vai ser compartilhado, por quanto tempo ele vai ser armazenado, onde ele vai ser armazenado e em qual momento aquele dado vai ser descartado. Dentro da LGPD, nós temos diversos documentos que dão ao titular de dados essa transparência. Então, a gente tem o termo de uso, a gente tem a política de privacidade, a gente vai ter, em alguns casos, o consentimento, a gente tem, muitas vezes, um contrato e, se o documento não for bem feito, o titular de dados não vai querer ler. Né? Então, se a gente pega uma política de privacidade de algum site, de algum aplicativo, que é uma política de privacidade extensa, cheia de termos técnicos, que tem aquele espaçamento pequeno, que você bate o olho e você não quer ler, o titular de dados não quer ler. Ele não vai ler. E aí, de nada adianta você dizer que você está cumprindo a lei porque você fez, sendo que, embora tenha feito, você não tenha dado o seu melhor para dar para o titular de dados essa transparência, né? Então, o Legal Design, ele é extremamente importante nesse ponto, que você vai pensar a experiência da pessoa que está lendo para que ela consiga, ao final, compreender todo o tratamento de dado dele e, no caso de um consentimento, consinta, ou no caso em que o consentimento ele não é necessário, que o titular de dados ele pelo menos compreenda tudo que está sendo feito com o dado dele. Então, uma política de privacidade bem feita, ela vai ser uma política de privacidade como um restaurante instagramável e bem usado, né? Que o titular de dados ele vai ler,
ele vai gostar, ele vai entender e, inclusive, isso pode ser muito bem utilizado até para fazer uma propaganda do seu negócio. Eu vou falar por mim que comecei a ler políticas de privacidade de uns tempos para cá e todas as vezes que eu vejo uma política de privacidade que é agradável, que me traz uma boa experiência, aquela empresa sobe nos meus conceitos, eu começo a compartilhar aquilo com outras pessoas, eu conto para outras pessoas sobre isso, pega bem, né? Então, da mesma forma, o titular de dados ele tem que ter uma boa experiência ao ler os documentos que são relativos à Lei Geral de Proteção de Dados. De nada adianta uma empresa contratar um consultor para fazer uma boa adequação, mas pecar nessa parte de documentos. Porque se o titular de dados ele não entende o que está sendo feito com o dado dele, ele pode ter uma ideia errada e pode, por exemplo, ajuizar uma ação. E a última coisa que uma empresa quer é que um juiz possa opinar sobre um documento que ele fez simplesmente porque não teve uma clareza suficiente. Porque o juiz também pode não entender o que a empresa quis dizer e aí ele vai dar a causa, né, como ganha para o titular de dados. E aí você pensa que você adequou uma empresa, mas aquela empresa ela pode ter uma judicialização dos casos dela porque os documentos não foram bem feitos, porque os documentos não estavam transparentes. Então o legal design aqui ele é extremamente necessário, afinal de contas, a transparência é um dos principais princípios da LGPD. Se você quer saber mais sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas. Além disso, no meu Instagram eu falo bastante sobre LGPD, principalmente na área da saúde. O meu Instagram é @paulabnogueira. Me segue lá que você vai conseguir aprender muitas coisas sobre